Boa noite. Ele é cantor, compositor, instrumentista, ator, produtor e teatrólogo. Nasceu em Fortaleza, porém tem sua naturalidade na cidade de Oroz, no interior do Ceará. Seu nome está incluído na lista dos maiores cantores da música latina. Aos 6 anos iniciou sua vida artística, quando ganhou um concurso infantil numa rádio local, com a música em homenagem às mães. Vencedor de vários festivais de música popular, se consagrou no estado do Ceará em 1969. Estou falando de Raimundo Fagner Cândido Lopes. E é com ele com quem vamos conversar hoje no programa. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite, hoje diretamente aqui dos estúdios de Raimundo Fagner, esse cantor maravilhoso que tanto enobrece, nos enobrece por ser cearense, que está aqui sempre, que veio abrilhantar o nosso programa. Fagner, muito obrigado pela sua presença, boa noite, é um prazer tê-lo no programa Café com Leite. Prazer é todo meu, Leite, obrigado pela vinda aqui até o estúdio Ararena, é um prazer falar para os telespectadores do Cariri, TV Verdes Vales, o lugar onde eu prezo muito, não só o lado profissional, que sempre foi muito bem recebido, mas as amizades que deixei e que continuam por lá. Então é um prazer estar fazendo o seu programa e um abraço a todos os telespectadores. Com todos, eu queria deixar registrado logo em primeira mão aqui o nosso querido professor João Hilário, que esteve aqui no programa Café com Leite e mandou um abraço fraterno para você e disse que você é uma pessoa muito especial, que ele tem muito carinho e é seu fã. E é meu amigo, um abraço, João, um abraço, saudade de João, é uma pessoa que eu admiro, é uma amizade de longa data, é uma dessas amizades que a gente constrói. Que plantou, ele contou a história quando você o conheceu, ele contou para mim, isso é muito bom, não é, Fagner? Muita história, João é uma pessoa muito querida. Fagner, eu fui fazer um estudo sobre a sua vida e descobri que você começou sua história aos 6 anos de idade, né? Cantando lá na cidade do Oroz, era aqui em Fortaleza? Não, aqui em Fortaleza. Em Fortaleza, né? Eu nasci aqui em Fortaleza, mas a lenda é que eu nasci em Oroz, na realidade. Né? E foi lá que eu mudei o meu registro, porque minha mãe era de Oroz, meu pai é libanês. Então, muito cedo, eles já me mandaram para o rádio, eu me criei na minha casa, todo mundo cantava muito, Fares, meu irmão Fares Lopes, muito conhecido pela sua história no futebol também. Era conhecido como um dos grandes seresteiros aqui do Ceará. E a minha família, minhas irmãs, lá em casa sempre tinha violão. Então eu me criei neste ambiente. E aos 6 anos de idade eles me levaram para fazer um programa, participar de um concurso de Dia da Criança, aqui na Ceará Rádio Clube. Eu ganhei esse concurso, essa imagem nunca saiu da minha vida. 6 anos de idade, perseguiu, né? Depois eu comecei a frequentar programas de rádio, que aqui era muito forte. Mas Fábio, 6 anos nós não temos ainda assim uma noção do que queremos. Você foi induzido ou você já tinha aquele dom, você queria a vida artística? Nessa época, eu vivia naquele ambiente, todo mundo você já estava envolvido, queria, né? Eu não queria, não sabia. Mas aqui no Ceará tinha uma tradição muito grande de programa de auditório, Ceará Rádio Clube, Rádio Iracema. Então o que se comentava na cidade eram os programas de auditório, que se escutava muito pelo rádio, ainda não tinha televisão. Então aquele ambiente, já cidade muito pequena, a gente já envolvido com ele, aquilo realmente me marcou muito, a imagem que sempre esteve muito forte em mim. Depois, pela Praça do Ferreira, ali eu vi os primeiros shows de Luiz Gonzaga. Em frente à minha casa morava o Evaldo Gouveia, o grande compositor. De Iguatu, né? De Iguatu, ele era parceiro de serenata do Fares, meu irmão, eles moravam em frente. A minha mãe e meus pais eram padrinhos do Evaldo Gouveia. Então isso tudo vai fomentando, de alguma forma, né? Você vai enveredando por essa veia, né? Sem você perceber. Sem você perceber. Aí você começou sua vida artística lá por meados de 69, mais ou menos, onde você, de fato, ingressou na vida... Não, dentro dessa história, quer dizer, tem logo depois eu comecei a querer ir os programas para ser calouro, aí eu comecei a querer... é aquela luta de todo, né? Todo mundo, de querer ir para a rádio, cantar, etc. E calhou, eu vim estudar num colégio onde isso também acontecia, era o colégio aqui Salesiano da Piedade, onde
tinha os padres, professores que faziam instrumentos, guitarras, e me deram uma guitarra muito jovem. Eu fiz um conjunto aqui no colégio, fiz outro conjunto, a gente viajava pelo interior tocando as músicas da Jovem Guarda na época, Roberto Carlos. E em 68, eu estudava no colégio, tinha um amigo meu muito inteligente, gostava muito de escrever, e num anúncio de jornal, que saiu na época de jornal, estava anunciando um festival, e ele falou, poxa, a gente podia fazer uma música. E nós fizemos essa música, e essa música ganhou o festival aqui mais importante, onde concorreram os grandes nomes aqui, Luiz Assunção, Belchior já surgindo, Roger, toda aquela geração. Aí sim foi aquele estímulo mesmo, ganhar um festival importante. Foi a primeira vez que alguém botou uma guitarra em cima do palco, era todo mundo muito comportado, tocando violãozinho, influenciado pela bossa nova, pelas músicas. E aquilo ali realmente acendeu uma chama. E aí eu comecei a compor, participar de festivais e conheci aquela geração nossa aqui, muito, muito importante da década de 70, que nós terminamos em 2000. E esses festivais hoje não existem mais, né? Aquilo levava tantos bons profissionais, né, se alavancar, né? Aquilo era uma sequência, uma referência do que acontecia em São Paulo, no Rio, com os festivais da Record. Tinham surgido nomes como Chico, Milton, Edu Lobo. Então a coisa era séria, o festival era importante, era o único veículo que você tinha para mostrar seu trabalho. Eu creio que ainda hoje, né, Fagner? Eu acho que se ele retornasse... Perdeu aquela força que perdeu, tinha, né? Perdeu, mas aonde se faz, acontece, mas ele perdeu aquela dimensão que tinha, e logo no início, deve, né, situar isso bem quando as televisões e as gravadoras tomaram de conta disso e buscaram dali interesses para alavancar carreiras. Aí realmente o festival perdeu a graça. Aí lá por meados, lá no início da década de 60, você lançou o seu primeiro disco, né? Um disco compacto, disco, em 70, né? Mas não emplacou. Você, apesar de estar... Eu fui lançado mesmo pelo Pasquim. Quer dizer, o primeiro disco que eu gravei foi com um companheiro meu daqui, que foi na época o Cirino, o Wilson Cirino. Nós fomos juntos, eu, Belchior, o Cirino e o Jorge Melo para o Rio. E o Cirino era quem tocava melhor violão. Então a gente tocava muito, nós ganhamos um festival, nós participamos de um festival no Rio, no interior do Rio, em Além Paraíba, na época das Vacas Magras, a gente querendo aparecer, e por conta disso nós gravamos um compactozinho pela RGE. Mas eu logo em seguida tinha o jornal Pasquim, que era o grande semanário que lutava contra a ditadura, era o mais importante veículo da imprensa do Brasil. Eles tinham um poder muito grande, e eles inventaram de lançar um tal de disco de bolso, que era um artista consagrado lançando um artista novo, que era o que não faltava, era gente surgindo do Nordeste principalmente. E o primeiro foi o Tom Jobim apresentando o João Bosco, e o segundo era o Caetano me apresentando. Então isso deu realmente muita visibilidade. Foi a partir daí que a Elis ouviu minhas músicas e começou a cantar e gravar. Aí eu gravei um compacto, e a gravadora já com o meu nome circulando muito forte na imprensa, no Brasil inteiro, pelo fato de ser o compositor da Elis. Sim, aí preparamos e lançamos o meu primeiro disco, Manera Frufru, em 73. E você quando lançou isso, o primeiro long play, né, LP, né, na época, isso você já estava se consagrando, porque era a nível nacional já, na boca do povo a palavra, o nome Fagner, né? O que a gente queria mesmo era gravar, né? Todo artista quer gravar suas músicas, isso aí é comum, é necessidade, mas eu já estava numa gravadora que era o maior elenco do Brasil, pelo nível de expectativa e de expulsão que eu já estava na mídia. As pessoas achavam que eu já era um cara adulto, quando me viam com 20 anos achavam estranho pelas músicas, pelos artistas que estavam gravando. Eu fui muito gravado em 73, 74, então você já passa a ter uma responsabilidade dentro de uma gravadora grande de também vender, porque eles investem. Então eu já me criei dentro dos estúdios. Queria um resultado, né? Queria o resultado. E eu, logo desse primeiro momento, Roberto Menescal, que era o diretor artístico da gravadora, ficou muito amigo meu, e começou a me levar muito nos estúdios para aprender
funcionava. Então, antes de eu gravar o meu primeiro disco, eu produzi um disco do Naná Vasconcelos, então eu peguei já essa mania de estúdio, que eu tenho até hoje tem estúdio aqui. Minha vida foi dentro de estúdio, gravei mais de 40 discos, produzi mais de 60 discos. Então é uma coisa que também funcionou e que foi importante para mim, foi a convivência dentro dos estúdios, com os técnicos, com os músicos, escolher os arranjadores, os maestros. Essa química é uma das coisas importantes. E que sirva dizer para esses novos, né, que acham que é só compor uma música e ali já... Hoje em dia, com essas tecnologias, muita gente está metendo a mão na massa. Naquela época era mais difícil, primeiro, porque tinha pouquíssimos estúdios. Mas entre compor, entre você colocar na mão na massa, como você disse, com o avanço da tecnologia, e você entender e saber o que é, tem duas distâncias, né? Mas hoje está mais fácil. Hoje as pessoas mexem. Eu não sei mais mexer, eu não sei mexer no de hoje. Mas dos da antiga eu aprendi com os grandes técnicos. Naquela época só tinha o estúdio da Philips, o estúdio da Odeon, o estúdio da RCA Victor, alguns poucos em São Paulo. Então eu estava ali diante da nata do que se produzia no Brasil, de músicos, técnicos. Então foi uma escola extraordinária. Hoje as pessoas vão mais na intuição, vão mais na tecnologia, mas eu tive o privilégio assim, de conviver com aquele povo todo que vinha. Mas onde eu digo que existe duas vertentes, é porque eu, como contador que sou, eu também aprendi escrevendo nos livros, né? E hoje, com o avanço da tecnologia, se dá um comando e se encontra um balanço. Mas aí não tem aquela essência do saber. Mas isso o tempo vai... O tempo vai acomodando, né? A vai atropelando esse tipo de ensinamento, mas se privilegia quem tem, né? E aquela excursão que você fez com o pessoal do Ceará, como era chamado na época, quando você estava aflorando? Olha, você se aliou com essas pessoas, você falou esses artistas aí, não? Isso é um erro aí da história, mas que a gente às vezes não pode nem... Eu fui sozinho para o Rio, o Belchior foi daqui para o Rio, depois o Ednardo foi. Nós ficamos um período no Rio, depois fomos para São Paulo. Eu não me adaptei a São Paulo, vim embora para o Rio. E lá em São Paulo, o Ednardo com o Roger e a Tete fizeram um disco chamado Pessoal do Ceará. Como eu era do Ceará, sou do Ceará, então as pessoas, e esse movimento teve muita repercussão, assim, se é o Fagner do Ceará, o Belchior do Ceará, então se rotulou muito a gente, e principalmente eu, como pessoal do Ceará. Eu não tenho nada contra, mas eu não fiz parte, porque o Pessoal do Ceará foi um disco, um sinal lindíssimo, do Ednardo com Roger e a Tete, e que isso rotulou de certa maneira. Mas não foi um movimento, assim como foram os baianos, como foram os pernambucanos. Eu gostaria até que tivesse sido. Que Belchior estaria sendo meu parceiro até hoje. O que nós fizemos, que é uma das partes boas do meu trabalho, foi com o Belchior, mas foi tudo ainda feito aqui no Ceará, antes da gente ir embora, eu fiz pouca coisa com ele. Então nós não somos esse grupo que as pessoas, como você também, sem saber, chamou agora como pessoal do Ceará. Eu sou do Ceará, o Belchior do Ceará. Mas não deixou de ser o pessoal do Ceará, não aflorou, não tomou de até hoje, onde eu passo, o nego pergunta, cadê o Belchior? Até o Belchior está sumido. Mas o Ednardo e tudo, então marcou mesmo também. Mas não foi um movimento onde a gente fazia músicas juntos ou gravava junto, isso infelizmente não aconteceu. Estamos conversando aqui com o Raimundo Fagner, esse cantor maravilhoso que todo o Brasil adora, mas eu não posso deixar aqui de, na sua companhia, falar do Laboratório LAMIC. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Saboreando a água mineral São Geraldo, do Grupo São Geraldo, com o nosso querido Raimundo Fagner, ele que abrilhanta o nosso programa Café com Leite nessa terça-feira maravilhosa. Vamos saborear mais uma água gostosa.
Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje nosso convidado, Fagner, esse cantor maravilhoso que abrilhanta o Brasil e também veio abrilhantar o programa Café com Leite com apoio da Uniodonto. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie a alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando a alegria. Fagner, aí vem a questão esse percurso que nós temos. Nós já temos a questão do preconceito. Ceará, interior, Nordeste, naquela época em especial, né? Você teve suas canções cantadas aí por grandes nomes, inclusive com a Elis Regina, foi quem começou, né? E você teve dificuldade você disse que foi para São Paulo, não gostou e voltou, etc. Quer dizer, você teve assim aquelas barreiras que muitos comentam que se tem ao chegar no Sul? Não posso me queixar disso. Não pode. Sei que preconceito existe, mas eu caí no lugar certo, na hora certa. Na hora certa. Eu encontrei as pessoas sempre bem certas. recebido, né? Sempre bem recebido. Era com uma novidade, as pessoas... Eu encontrei pessoas que me ajudaram muito. E todo mundo me motivava, né? Desde quando eu estava ainda em Brasília, fazendo faculdade, que eu ganhei o festival, eu fui embora para o Rio por força da minha turma lá. Não fica aqui na universidade. Vai embora que tu tem um material que pode. Eu já tinha entrado na faculdade, contrariei minha família, que queria que eu me formasse, e fui tentar no Rio. Mas sempre as pessoas, quando eu pegava o violão que tocava, comovia as pessoas procuravam me ajudar, amigos que tinham contato com gravadoras, todo mundo correu atrás, todo mundo me ajudou. Nesse aspecto eu não posso falar de nenhum preconceito, não. As pessoas estavam vendo aquilo que eu estava... Vendo um grande profissional que estava dentro de você, né? O meu primeiro né? disco é um disco que marcou na história da música brasileira. Em 73, o Manera Fofo Manera, até hoje é como referência. Então eu cheguei no lugar certo, fui muito bem acolhido. Profissionais, pessoas... Você tem uma ideia, quando eu fui lançar meu primeiro disco, a Philips lançou um disco, um compacto, só com depoimento de Chico Buarque, Nara Leão, Erasmo Carlos, Ronaldo Bosco, Afonsinho, Marília Pera, só indicando que estava surgindo um novo talento. Então, de preconceito, não teve nada. As pessoas me receberam de braços abertos. Eu, antes de gravar meu primeiro disco, eu gravei a trilha sonora de um filme com o Chico Buarque, já era sucesso na França. Então, nesse aspecto de preconceito nenhum, as pessoas me viram como um artista. E que sirva de exemplo para esses que estão ingressando no mercado. E o preconceito existe, mas muita gente muitas vezes bota uma visualiza, cria, né? Bota uma tarja. Uma tarja de preconceito. É difícil, eu acho que as pessoas têm que ir em frente, têm que lutar. Muita gente vai em frente, não está nem aí para preconceito. Deve existir, mas a gente não deve botar na cara que é uma vítima de preconceito. Você tem que mostrar o que você tem que fazer, porque hoje sempre teve condição para todo mundo. Você musicou alguns poetas, dentre eles, né, Patativa do Assaré. Aquela música trouxe muito benefício para o Ceará, para o Assaré, né, para o Cariri, para a Patativa do Assaré. E isso foi ideia sua de buscar a riqueza daquele poeta? A história do Patativa é uma história impressionante, incrível, e que é uma revelação, porque alguém me chamou para conhecer o Patativa. Ele estava num quartinho lá, digo nem pousada, como é que eles chamam essas? Pensão, era chamada pensão. Eu cheguei, tinha muita gente na porta, muito cabeludo, muito estranho para aquele tipo de ambiente.
E ele estava me esperando num quartinho. E eu realmente não sabia do poder daquela figura extraordinária. E ele me fez sentar e falou: eu quero cantar uma música para você gravar. Depois não, aí ele cantou Vaca Estrela e Boi Fubá. E me confessou o porquê de queria que eu gravasse. Porque eu quero mandar um recado para o Luiz. O Luiz vem a ser Luiz Gonzaga. A história é a seguinte: o Luiz Gonzaga havia gravado Vaca Estrela e Boi Fubá há anos atrás, e eles mandaram um contrato para o Patativa assinar com uma grana, se isentando para não colocar o nome do Patativa na música. Isso ele não aceitou. Eu não sei se foi da onde partiu isso, pode ter sido da própria editora, da própria gravadora ou do próprio Luiz, que eu não sei. E ele se revoltou muito com isso. Então ele me chamou, de certa maneira, para dar o troco dessa situação. Que, a gravadora mandou eu assinar, mandou 500 cruzeiros, sei lá, na época, para eu liberar a autoria da música. E a música é minha, eu quero que você grave. Naturalmente que a música bateu comigo com muita força, mas eu tinha a obrigação de atender aquele pedido. A partir daí fizemos uma grande amizade, eu produzi 2 discos com Patativa. Foram 2 discos premiadíssimos na época, a revista Veja, foram discos muito premiados. E nós convivemos várias vezes, eu fui ao Assaré, e impressionante foi que eu levei esse cidadão já com a idade bem avançada para Rio e São Paulo. Esse cara, você podia colocar ele para conversar com uma autoridade ou com uma pessoa mais simples. Ele encantou todo mundo. A gente carregava ele como se fosse assim um cristal. Veio bastante aqui na minha casa, emocionava muita gente. Ficou muito meu amigo. Tentaram ainda me envolver coisas com ele, porque no meu primeiro disco tinha uma música chamada Sina, que tinha os poemas dele, que me disseram que era do autor, e eu botei, depois era do Patativa. Ele nunca levou isso em consideração. Os patrulheiros intelectuais ainda tentaram infernizar muito eu com Patativa por conta disso. Ele nunca aceitou essas críticas que faziam em cima de mim, até porque eu coloquei essa música em cima de um poema que disseram que era meu, que era dessa pessoa, meu parceiro. E tem um dado de tantas idas e vindas com o Patativa, tem 2 extraordinárias. Uma eu levei para um show aqui quando o presidente era Fernando Henrique, e ele passou um pito no Fernando Henrique em cima do palco aqui no Teatro de Alencar, com aquela genialidade dele, com aquela simplicidade dele. Fernando Henrique ficou com a cara no chão rindo, mas ele mandou um recado que não lembro do que era, mas era um recado que o povo brasileiro tinha que dar ao Fernando Henrique, e ele mesmo falou na cara do Fernando Henrique, que ele era muito direto. E um show que nós fizemos em Santos, um festival só de jovem, uma praia com 80 mil pessoas. Eu fui fazer um show, ele e a Nara Leão. E nessa época a plateia estava muito furiosa, os artistas subiam no palco, o nego jogava terra, Jorge Ben, Pepeu Gomes, e nós subimos, eu com certo medo, porque como é que no festival de jovem a gente ia colocar aquele poeta matuto do sertão para dar um recado. Ele parou essa multidão quando ele começou a Nara Leão chorava do lado, porque os organizadores estavam muito preocupados com a possibilidade de a gente subir com o cara apenas para declamar. E ele chegou, quando ele começou a falar, ele parou esse negócio. A multidão foi um fenômeno. Aí tem muita história com Patativa, mas o começo dela é essa. Ele me pediu para dar um troco. E foi bem dado, né? E foi bem dado, nós gravamos. Eu gravei essa música em Nova York, gravei no disco com os grandes músicos americanos. Gravei também uma música de um cidadão lá do Caribe chamado Bigodeiro, Vapor do Luna. Mas o Patativa foi inesquecível assim, na minha história, na convivência, o carinho que ele tinha comigo. Lembro que uma vez o Tarso fez umas obras lá em Assaré, e a solenidade para começar, e eu estava atrasado, porque o meu voo atrasou, e eu vinha não sei da onde, para sei da onde. Ele segurou, ele só fez essa solenidade quando eu estava presente. Quando eu cheguei já estava os primos. Criou-se uma amizade bem fraterna. Uma amizade, e ele me contava cada coisa. E isso te inspirava, né?
assim... Eu tinha muito orgulho disso, porque era uma atenção que ele tinha todo especial comigo. Ele tinha um negócio assim, vamos conversar, e não deixava ninguém ficar perto, aquela cadeirinha dele na casa do Assaré, naquela entradinha ali. E tinha também essa coisa dos venenos dos intelectuais, puxa-saco, que queriam fazer média com Patativa e que queriam jogar ele contra mim. E ele nunca aceitou, ele sempre mostrou essa fidelidade, esse carinho. Poxa, ele tinha comigo uma consideração enorme e eu por ele, então, fiz o que eu pude. E não podia mais, porque ele já estava numa idade que já estava... Pena que foi descoberto tão tarde, né? Mas foi descoberto. Mas foi. E deixou marcado, né? Fagner, agora você, assim como Patativa do Assaré, escreve muito, compõe muito, né? Músicas belíssimas e... Não, eu componho, mais do que escrevo. Não, eu digo escrever, quando eu digo é compor, né? Eu te pergunto, o que é que te inspira isso? É a tua vida, as pessoas, o meio? Me inspira o que eu sinto desde criança, o prazer da música, né? Eu gosto muito de tocar, eu gosto de produzir, eu gosto de estúdio, eu gosto de música, eu gosto de plateia, eu gosto de povo. Eu nasci para isso. Nunca perdi essa vocação e o público também não me vem correspondendo, né? Uma química junto ao longo dos anos, isso, momentos bons, momentos de grande sucesso, momentos de pouco sucesso, mas o público nunca me abandonou. Ainda hoje, né? É impressionante, é muito lindo. Então, acho que é o prazer que você tem com a profissão, o conhecimento. É uma profissão que você amadura com o tempo, você vai amadurecendo, porque cada vez que você sobe num palco, é uma nova oportunidade que você tem. Eu tenho um repertório muito forte ao longo dos anos, marcou muitas gerações. Eu procuro modernizar com os arranjos, com os músicos, com performance. Eu me sinto cada vez mais leve, mais preparado, mais dono de si, mais conhecedor do povo, da plateia. Sei retribuir esse carinho, sei olhar nos olhos e cada vez mais essa paixão do público comigo aumenta. Então não tem por que razão, não tem como desestimular, não tem. É sempre uma agenda muito cheia. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie a alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando a alegria. Felicidade é alegria, é viver muito bem. Passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti. Na companhia da família e muitos amigos. Curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, conversando com essa pessoa maravilhosa, Raimundo Fagner, que abrilhanta o nosso programa com apoio, com esse calor, só com os sorvetes Mauriti. Felicidade é alegria, é viver muito bem. Passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti. Na
e muitos amigos. Curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. E agora vamos voltar nesse nosso bate-papo descontraído, gostoso com o Fagner. E qual aquela das suas a que te marcou? Aquela que você mais... A música, todas elas têm uma Todas, história, né? O Mucuripe é uma música que foi meu cartão de visita. Cartão de visita. Então, por ela eu tenho assim, um carinho especial, porque era aquela primeira que você queria mostrar que tinha valor, que tinha uma música. E ela foi gravada pelo Roberto e pela Elis, que era... É a Menina dos Olhos. Era a minha referência. Era a música que me abriu as portas. Mas, por exemplo, agora uns 2 meses eu fiz um show em Vitória e estava lá um casal que se conheceu através das minhas músicas num show meu. Tinham se separado há mais de 15 anos, com filhos e tudo. E num show que eu fiz agora lá em Vitória, eles se reataram as relações. Que Então, maravilha. foi uma coisa linda, porque tava lá os filhos, os netos, e eles reatando essa relação, combinaram de reatar no show meu, porque eles já haviam se conhecido no show meu. No show, né? Então a música, ela é uma motivação, é emoção, e eu estou sempre vivendo essas... Bom, isso é o que você tem. Agora eu te pergunto, e o que é que o povo te pede sempre nos shows? Pede tudo. Pede tudo. Fanatismo, revelação, deslize, borbulhas, canteiros, o Curipe, romance no deserto, retrovisor. Sempre, sempre, né? É muita música, as coisas com Luiz Gonzaga, sempre que estou aqui pelo Nordeste, tem sempre as pessoas querendo, né? Enfim, é um repertório, eu tenho mais de 40 discos, né? As coisas que eu fiz com o Zé Cabaleiro, já pega a moçada mais jovem. Tem para todo estilo, né? Caboclo Sonhador, que você puxou lá para... Eu comecei, aquele ali foi um disco que eu fiz, pós os discos que eu fiz com o Luiz Gonzaga, e eu ficava incomodado quantas músicas estourava aqui no Nordeste que não chegava lá. Aí eu fiz um disco, e fiz 2, Bateu Saudade e o outro Caboclo Sonhador, tentando fazer uma forma diferente dessas músicas, para tentar entrar no mercado de lá. Muita coisa aconteceu, Espumas ao Vento, Caboclo Sonhador, Lembrança de um Beijo. Então era um pouco para quebrar por que essa música só toca no Nordeste e não toca no Sudeste? Então eu procurei um pouco, e foram 2 discos que eu fiz. E foi sucesso. Com essa intenção. Porque eu já tinha um público que comprava disco, nessa época o mercado era muito aquecido, eu vendia muito disco. Então pude fazer essa contribuição de levar um pouco do que se escutava do Nordeste para o Sudeste, para o Brasil. E você disse aí agora, as pessoas compravam muito disco, realmente, né? Não tinha a figura da pirataria, né? E o volume, o disco de ouro não existe mais, né? Existe. Não, eu digo existe, mas assim, pelos artistas... Não, o disco de ouro na época era 100 mil cópias, né? Eu chegava a vender 1,5 milhão de discos, então você pegava discos de todo tipo de ouro, platina, enfim. Hoje é menos. Esse disco que eu fiz agora com o Zé Ramalho já está disco de platina. São os números bem mais baixos, mas não deixa de ser importante, que o mercado acabou e a gente continua. É um disco bacana. Em virtude exatamente da tecnologia, do avanço. Mas deixa. Claro que é uma pena, isso não deveria acontecer, mas bom cabrito no berro. Se está rolando isso para todo mundo, vamos nessa. Vamos nessa. Dá para todo mundo. E acreditar, exatamente, acreditar que o público mesmo que gosta da gente, ou que gosta de ver o objeto como ele é, quem pode comprar. Enfim, está dentro do jogo. Vamos tocar, né? Vamos tocar. Aí você gravou o ano passado, em 2014, né? Esse álbum aí, com esse disco com Zé Ramalho. 2015, os projetos. Cara, eu tô tenho alguns projetos aí. Claro, já estou pensando num disco novo. Uma turma aí da pesada. Eu tenho um projeto aí para o Líbano, né? Que meu pai era libanês e há 2 anos que eles me convidam. Eu tenho escutado as músicas deles, é muito lindo, é muito forte. Tem uma semelhança com as nossas coisas aqui de ritmo. Eu já fiz esse trabalho na Espanha nos anos 80 e a coisa está afunilando. Eu evito ir, mas sempre evitei.
mas agora está parecendo... Tá afunilando, tem que... Está afunilando, o contato, eles muito em cima, agora depois do carnaval tem reunião lá no Rio e periga, se essa coisa musicalmente der caldo, der liga, eu vou ter que fazer, até em homenagem ao meu pai, seria misturar, como eu fiz na Espanha, misturar as coisas nossas com eles, misturar as línguas, misturar os sons, misturar as programações. Esse ano nós temos os 100 anos do Humberto Teixeira, eu vou produzir um show e disco aqui em Fortaleza com o Zé Cabaleiro, Chico César, Paulinho Mosca, Zélia Duca, vamos trazer uma juventude para dar uma leitura. Pode virar disco isso, em julho nós vamos fazer isso aqui transmitido pela Band. Um projeto que acertamos essa semana, é dar uma leitura diferente do Humberto Teixeira, com esses artistas mais jovens, essas gerações. É um projeto. E minha agenda aí, que tem dia que eu não consigo abrir, realmente o povo é em cima, é muito lindo. É porque, de fato, olha, eu disse que viria aqui gravar com você e a receptividade das pessoas era muito grande pelo carinho que ele tem, sabe? É coisa, é amor antigo, né? É amor antigo. Os últimos shows que eu lembro lá, até o João deixou uma mensagenzinha, eu nunca vi uma química tão louca de um artista com o público, assim. É incrível, é muito bonito isso aqui em Minas, Rio Grande do Norte, eu fiz o Natal agora, Rio Grande do Norte, a minha história se passa muito pelo Rio Grande do Norte, minhas primeiras bandas foram feitas como se eu fosse filho do Rio Grande do Norte, já querem que eu vá agora em abril, eu digo segura, mas é muito no Norte, esse ano eu fiz bastante show pelo Brasil inteiro. É incrível, as músicas chegaram, o povo tem um carinho enorme comigo. E a relação com esses artistas que estão começando no mercado, a sua relação no sentido de... eu costumo dizer que nós precisamos nos apoiar num palco que tem sombra, né? Para enveredar nesse mercado tão concorrido, tão complicado, tão difícil, né? Essas pessoas que estão começando assim, que procuram se encostar em Fagner ou outros artistas, você tem... Se tiver a ver, eu estou sempre junto. Está sempre junto. Agora mesmo eu vinha escutando, faz um mês eu ia para Oroz, e no meio do caminho eu escutei uma música de um jovem aí, se chama Ricardo Barbosa, ouviu falar? Não. É desses sertanejos aí. Eu adorei a música no rádio. Ia para Oroz aí, para essa estrada nova que vai dar no Cariri. Exatamente, tem que passar em Rodovia Oroz. Padre Cícero, tem que passar no Padre Oroz, né? E aí eu gostei da música e cheguei em Oroz lá na rádio, que eu tenho essa rádio, perguntei, vocês conhecem essa música? Não, ele depois baixa e bota para tocar a música. Liguei para um amigo meu que é divulgador aqui, o Vevé falou, esse menino está começando, está com uma música nova, eu que estou divulgando ele aqui. E aí botou, já estamos em contato, vamos nos encontrar agora no Rio, agora no Carnaval. Né? Ele está fazendo o disco dele, não é dupla, é só um, ele é lá do Mato Grosso. Então eu estou sempre junto com... Importante é ter conteúdo. É importante que você goste, que você se emocione, que você sinta. Naturalmente o cara é um jovem bonito, um menino que está aí para estourar no mundo sertanejo, mas o tipo de música dele me agradou. A música em si, então ele só tem essa música, vai lançar o disco novo dele, vai mandar essas músicas para eu escutar, de repente eu vou participar de alguma maneira. Semana passada eu vi um show aqui do Chico César com o Paulinho Mosca. É tudo de bom. Os caras estão com a cabeça lá na frente, estão com o som lá na frente. Então já me estimulou, estou com um disco novo aí, mas quando você faz um disco você já passa para frente. Eu já estou pensando no próximo disco novo, com essa sonoridade deles, assim, como eu fiz com o Zé Cabaleiro também. Então é essa coisa de você estar sempre se estimulando, sempre escutando, sempre e valorizando as coisas boas, né? Sempre procurando passar isso para os teus músicos. Então, com meus músicos, a gente só conversa de música. Eu estou sempre buscando para os meus músicos, porque a facilidade de nego se acomodar é muito fácil, é muito comum. Então eu sou fico instigando, ainda tenho isso, de instigar meus músicos. Já ouviu isso, já ouviu isso, já ouviu isso. Incendeia o ambiente. Então, enquanto houver essa chama de gostar de música, estar preparado para o novo,
Enfim, e isso continuar, eu acho que isso é a razão de você estar na ativa. Agora, o artista Fagner nunca se preocupou ou se preocupa com a política, ou seja, se preocupou no aspecto de participar das políticas. Pô, você é cearense, você sabe disso, eu me envolvi em tudo, desde o primeiro governo do Tasso, a mudança aqui dos coronéis. Não, eu sei desse envolvimento, eu digo no aspecto de se candidatar a alguma coisa, não, né? Não, já fui seduzido, o próprio Tasso, Ciro, todo mundo, mas a música sempre falou mais alto. E a gente fica sempre esperando que a política melhore, né? Mas pelo visto não tem melhorado, a gente está vivendo aí num barco à deriva e eu acho que não teria sentido. Eu critiquei muito o Gil, que foi ministro, aumentou o cachê, mas os caras têm mais o que perder, eu tenho que perder. Tem um nome envolvido em política, tem nego que chega uma hora que não se preocupa com o senhor, mas eu não quero entrar na política. Primeiro que eu não vou conseguir fazer. Segundo, eu sou muito pavio curto. Eu não sei negociar o inegociável. Na política, cada vez mais a gente vive esse negócio. Cara, tem que negociar, tem que engolir sapo. Então não é meu estilo. Eu vou para lá, não vou fazer nada lá e vou perder o meu tempo do que eu já estou ganhando aqui. E vai deixar de ser querido. Exatamente. E a política tem isso, você tem muito a favor, mas começa a ter contra. Então, o nego pode não gostar de mim, é natural, música é uma coisa que tem que gosta, tem que não gosta. Mas se você entrar na política, você abre uma brecha desse tamanho para nego falar de você. Então vamos continuar dessa forma, gravando seus discos, tá pertinho do povo, né? Tá show de bola. Amando e sendo amado pelo povo, né? Muito lindo. É isso aí, estamos conversando aqui com o Raimundo Fagner, essa pessoa maravilhosa. Eu prometi para vocês que viria buscá-lo aqui com essas informações espetaculares. Eu quero obrigado a você, carinhosamente lhe agradecer pela sua participação no nosso programa e dizer que estou muito feliz, espero que tenha uma grande audiência com essas suas informações e que agregue valor aos seus fãs, essas informações que são muito importantes. Muito obrigado. Tá, obrigado a você, obrigado pela oportunidade de estar falando com o povo do Cariri, pela TV Verdes Vales. Espero chegar um dia novamente para cantar para vocês. E obrigado. Deus quiser, muito obrigado pela sua presença. Obrigado à equipe também que está aqui nos ajudando. Chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Um abraço a todos. Vamos curtir Fagner. Terça-feira estaremos de volta. Um abraço a todos e até lá.